Caro Presidente Honorário do Partido Socialista, que muito gosto dá aos jovens socialistas por assumir doravante esta responsabilidade no seio do nosso partido. Caro Presidente do Partido Socialista, Carlos César, permitindo-me que o cumprimento pela sua reeleição e pelas múltiplas realizações que tem colocado ao serviço da República, do PS e da Juventude Socialista. Caro Secretário-Geral, camarada e amigo António Costa, cara Secretária-Geral Adjunta, membros da mesa, da Comissão de Honra, anfitriões Marcos Porestrelo, Duarte Cordeiro e Fernando Medina, caro Presidente da Comissão Organizadora do Congresso, cara Presidente do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, caros Presidentes do PS Açores e do PS Madeira, que cumprimento na pessoa do Vasco Cordeiro, em quem certamente os açorianos voltarão a confiar a governação da região autónoma dos Açores. O PS apresenta-se neste Congresso de cabeça levantada perante os portugueses. 6 meses foram necessários para começar a virar a página da austeridade e fazer regressar a política, a essência da política, à nossa democracia. Foram 6 meses que fizeram a diferença. Mas será necessário tempo para vencermos derradeiramente não as políticas da direita, o que estamos a fazer com sucesso diariamente no Governo e na Assembleia da República, mas as suas ideias perigosas que vão fazendo caminho na nossa sociedade. A cartilha neoliberal, que tantas vezes se confunde com o senso comum, constitui ainda hoje uma ameaça iminente em Portugal e na Europa, cujo combate exige uma dedicação absoluta por parte de todos os socialistas. É importante não esquecer, e os jovens não esquecem, o que o PSD e o CDS fizeram nos últimos anos. É importante não esquecer os episódios de degradação da vida política, do caso Relvas ao caso Portas, do desrespeito reiterado da Constituição às mentiras radicais que conduziram a direita ao governo. É importante não esquecer a submissão de Portugal a um status quo europeu que cedeu e cede a interesses económicos e financeiros e relega para segundo plano os interesses das pessoas. É importante não esquecer, e os jovens não esquecem, os números brutais de imigração, desemprego e precariedade que atingem o nosso país perante um governo de braços cruzados, com uma tremenda insensibilidade social, o governo da direita de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas. A minha geração perdeu 4 anos com a direita no poder. 4 anos que ficaram agora para trás, com sonhos aviados, expectativas perdidas, realizações frustradas. E por isso deve dizer, não tenho a menor dúvida, de que os jovens portugueses estão particularmente satisfeitos com a solução política que o país encontrou, o governo que agora os protege e o primeiro-ministro que os defende. A JS apresenta-se neste Congresso de cabeça erguida, porque batalhou na sociedade portuguesa nos últimos anos, por vezes em condições extraordinariamente difíceis, pela afirmação dos valores do socialismo democrático. Com o PS, palavra dada é palavra honrada, e esse é o melhor contributo que o PS pode dar à democracia, o contributo, desde logo, da sua qualificação. Somos socialistas de cabeça erguida, honramos os nossos compromissos até agora e sabemos que os vamos honrar até ao fim. Caras e caros camaradas, o exercício da governação, como manifestamente vêm defendendo o Secretário-Geral e a Secretária-Geral Adjunta, deve constituir uma oportunidade de dinamização e não de menorização da vida interna do partido. Na JS, revemo-nos num partido aberto, tolerante e inclusivo, num PS capaz de olhar para a frente, capaz de encarar o futuro, com ambição transformadora e capacidade para concretizar velhas e novas ideias, mas ideias justas, que o afirmem como grande ponto de encontro dos progressistas que acreditam nas virtudes de um projeto europeu de paz, justiça e prosperidade. O PS tem de aproveitar a oportunidade da governação para apurar o seu posicionamento ideológico perante a direita mais radical da nossa democracia. Uma direita que quase provoca compaixão pelo estado comatoso em que se encontra, tendo como único projeto para Portugal o fracasso da atual solução governativa. É pouco, é mesmo muito pouco para se ser oposição, quanto mais para se ser alternativa. Caras e caros camaradas, a juventude socialista faz política,
faz política com ideias e, por isso, disputa a discussão política com as suas propostas e orgulha-se de, mesmo quando foi vencida na sua história, de ter estado sempre do lado certo da história. Neste momento histórico, hoje, a juventude socialista apresenta-se também, perante vós e perante os portugueses, com a convicção de que se move, como sempre, num percurso de luta e conquista de direitos, liberdades e garantias para todos. E por essa razão, apresentamos 3 moções setoriais ao Congresso Nacional do PS. Uma primeira moção, que incide sobre a legalização do trabalho sexual em Portugal. Move-nos fundamentalmente o reconhecimento desta atividade e a garantia de que quem a exerce tem a devida proteção social. A negação da prostituição é, porventura, uma das últimas grandes hipocrisias da nossa sociedade. E todos devemos reconhecer o estigma que recai sobre os trabalhadores do sexo, por puro preconceito, que dessa forma se confrontam com a evidente dificuldade de canalizar e vocalizar as suas legítimas aspirações sociais. Entre aqueles que defendem a proteção social destas pessoas, que se confrontam, aliás, com os mesmos problemas do que o conjunto dos cidadãos do nosso país, convivem 2 perspectivas fundamentais. A de quem defende a liberdade individual para utilizar o corpo, desde que não em condições de repressão ou violência, como é o meu caso, e a de quem entende que, meramente existindo, o trabalho sexual deve assegurar direitos sociais a quem o pratica de forma clara, assumida e sem rodeios. Esta é uma questão de dignidade que assumimos com coragem e frontalidade contra todos os preconceitos instalados no nosso país. Caras e caros camaradas, a JS apresenta também a este Congresso Nacional uma moção setorial sobre a legalização e regulamentação da produção e consumo de cannabis, uma socialmente designada droga leve. Nesta questão, em particular, move-nos o reconhecimento de que a cannabis não é 100% segura e de que, por isso, o Estado deve ter um papel fundamental no processo de produção e no processo de distribuição desta substância. Ainda esta semana, o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência alertava para o consumo crescente de cannabis em toda a Europa, o que leva esta proposta a um outro patamar de oportunidade. Entre as substâncias que provocam adição, a cannabis não é aquela em que os riscos graves mais têm consolidado, como sucede com o álcool ou mesmo com o tabaco. 15 anos depois de termos despenalizado o consumo de drogas em Portugal, numa política de combate e prevenção eficaz e pioneira, reconhecida em todo o mundo como exemplar, importa refletir sobre o abandono das políticas proibicionistas quanto ao consumo de drogas e trilhar um caminho consistente quanto a esta matéria. Para além do Uruguai, de vários Estados norte-americanos e mesmo da Alemanha, que anunciou recentemente a legalização do consumo de cannabis para fins medicinais e terapêuticos, não há nenhuma razão para que Portugal fique para trás nesta discussão, negando ser pioneiro numa medida que o tempo rotulará de inevitável. Caras e caros camaradas, quer numa, quer noutra moção, o argumento financeiro, o argumento da arrecadação de receitas para o Estado, não é nem pode ser o mais relevante. Não os camuteamos, mas é necessário compreender as questões de princípio subjacentes a cada uma destas propostas. Porque, caras e caros camaradas, são os princípios e são as convicções que movem estas propostas e são os princípios e são as convicções que movem os socialistas. E permitam-me também que vos diga, estas não podem ser rotuladas causas fraturantes no século XXI e no ano de 2016. São, isso sim, como foram no passado, causas estruturantes da nossa sociedade. Quanto muito, admitimos na JS o choque e o horror da direita mais liberal em relação a uma terceira moção que apresentamos também, de limitação proporcional dos salários. E o que propomos neste documento é muito simples, que se estude aprofundadamente o problema da desigualdade salarial em Portugal, que se implemente um rácio proporcional de 1 para 20 nas remunerações salariais na esfera do setor empresarial do Estado e que se penalize as empresas privadas que praticam desproporções salariais superiores a este rácio. E porquê? Por que razão? Porque a crise financeira que eclodiu na Europa e no mundo no final de 2008 deixou a nu as fragilidades de um capitalismo profundamente desregulado,
no que diz respeito à distribuição da riqueza entre trabalho e capital, mas também na assimetria dos salários, por exemplo, dentro de uma mesma organização. Ainda ontem, aqui neste Congresso, o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, dirigiu-se a todos nós reconhecendo o flagelo da distribuição da riqueza na Europa, que precisa de novos e outros equilíbrios. E importa que cada um se interrogue. Se existe algum motivo racional, alguma fundamentação humana para que alguém, por mais qualificado que seja, por mais valor que acrescente a uma organização, possa ter um salário superior a 50, 100, 150 vezes o salário mais reduzido praticado nessa mesma organização. Para a Juventude Socialista, esta não é uma realidade aceitável. Caras e caros camaradas, as desigualdades salariais vão marcar de forma indelével a discussão política da esquerda ao longo das próximas décadas. Nós, na JS, defendemos assumidamente uma intervenção mais forte do Estado na sociedade e assumimos-lo sem fantasmas e sem sofismas. Estas propostas estão longe de ser radicais ou extremistas. São antes necessárias e integram um ideário de progresso, de correção de todas as formas de desigualdade e de valorização das liberdades individuais e coletivas. Para aqueles que entendem que estas propostas são próprias de perigosos esquerdistas, desenganem-se. São propostas lúcidas, são propostas sensatas e propostas inevitáveis que o país abraçará, desde logo porque são justamente sensatas. Caras e caros camaradas, como sempre, a JS diz presente ao debate, como disse no passado, para aprofundar os diálogos políticos transformadores da nossa sociedade. Orgulhamo-nos de estar à frente do nosso tempo e assim cumprimos o papel histórico que nos é confiado pelos socialistas e que nos tem vindo a ser confiado pelo Partido Socialista, em sintonia com uma agenda política que luta incessantemente pela igualdade no nosso país, na Europa e no mundo. Ontem, como hoje, estamos na linha da frente do Portugal futuro. Viva o Partido Socialista, viva a Juventude Socialista, viva Portugal!